Lista 4, exercício 7. Um elétron de 1,2 keV está circulando num plano perpendicular a um campo magnético uniforme. O raio da órbita é igual a 25 cm. Calcule a velocidade do elétron, o campo magnético, a frequência de rotação e o período no movimento. Bem, primeiro vamos identificar o que é 1,2 keV. Na verdade, essa é uma unidade de energia. Uma unidade de energia que significa o seguinte, no caso, 1 elétron-volt é a quantidade de energia que você dá ao elétron no momento em que você acelera ele com uma diferença de potencial de 1 volt. Isso é, se você pega entre dois pontos uma diferença de potencial de 1 volt e larga um elétron, do polo negativo, que é o que vai repelir ele, para o polo positivo, esse elétron que vai se mover nessa direção, quando chegar do outro lado, ele chega com uma velocidade de tal forma que a sua energia cinética, que ele ganha ao perder a energia potencial, sua energia cinética é de 1 elétron-volt. Isso é que é a energia potencial, que é a carga vezes a diferença de potencial. Mas a carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes a diferença de potencial de 1 volt, então vezes 1, dá 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Então, 1 elétron-volt, na verdade, é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. 1,2 keV é vezes 10 a 3 elétron-volt. Que multiplicando pela carga do elétron nos dá 1,92 vezes 10 a menos 16 joules. Então, essa vai ser a quantidade de energia do elétron que está se movendo. Parece muito pequenininha, mas na verdade não é não, e a gente vai ver isso. Primeiro, calculando a velocidade do elétron. Então, a velocidade do elétron, a gente calcula sabendo que 1,92 de 10 a menos 26, ele é a energia cinética ganha pelo elétron. Então, a energia cinética significa que meio de m vezes a velocidade ao quadrado é, na verdade, 1,92 vezes 10 a menos 16. Dessa forma, a gente calcula a nossa velocidade do seguinte jeito: raiz quadrada de 2 vezes, o 2 que vai para o outro lado, 2 vezes 1,92 de 10 a menos 26, dividido pela massa do elétron, que é 9,1 vezes 10 a menos 31. Isso nos dá uma velocidade de 2,1 vezes 10 a 7 metros por segundo. Só para um efeito de comparação, a gente sabe que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, esse elétron está se movendo um pouco menos de 1/10 da velocidade da luz. Então, essa velocidade dele não é pequena, não. Então, mesmo parecendo que a energia é pequena, ela não é pequena não, exatamente porque a massa do elétron é muito pequena. Então, 1,2 keV já é uma quantidade de energia bem razoável. Item B. Qual é o campo magnético que atua sobre o elétron? Para saber disso, a gente se baseia no fato de que a órbita do elétron é 25 centímetros. E essa órbita do elétron, que é uma órbita circular, é exatamente a força magnética, que é a carga vezes velocidade vezes o campo. Isso aqui é a força magnética, ela é a força centrípeta do movimento da carga nessa órbita circular. Então, é igual a m vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da órbita. Então, se a força magnética é a força centrípeta, cortando a velocidade aqui de um lado e do outro,
nós vamos dizer que nosso campo magnético é igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga do elétron vezes o raio da órbita, que são os 25 centímetros. E essa conta dá 9,1 vezes 10 a menos 31, a massa do elétron, vezes 2,1 vezes 10 a 7, que é a velocidade, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga do elétron, vezes o raio da órbita, que é 25 centímetros, né? 25 vezes 10 a menos 2. Essa conta dá 0,48 vezes 10 a menos 3 Tesla, ou 0,48 militesla. Esse é o campo magnético que faz com que um elétron com esta velocidade tenha uma órbita circular de 25 centímetros. Bom, vamos lá, item C. Item C, qual é a frequência de rotação? A frequência de rotação, a gente leva em consideração que a velocidade do elétron é a velocidade tangencial do movimento circular. Isso é a frequência angular vezes o raio. Frequência angular em radianos por segundo vezes o raio. E a frequência angular é exatamente 2π vezes a frequência de ciclos. Dessa forma, a frequência de ciclos, que é a frequência de rotação que ele quer, é ômega sobre 2π. Certo? Então, o ômega, que é 2π vezes f, né, na verdade. Então, nosso f fica a velocidade dividido por 2π vezes o raio da órbita. Certo? Isso me dá a frequência de rotação do elétron. E essa conta dá 2,1 vezes 10 a 7, que é a velocidade, dividido por 2π vezes 25 centímetros, 25 vezes 10 a menos 2 metros. Isso nos dá 1,3 vezes 10 a 7 ciclos por segundo, ou 13 milhões de rotações por segundo. Certo? Essa é a frequência, que é bastante alta. E dentro dessa frequência, com essa frequência, a gente pode calcular o período de rotação, cujo período é 1 sobre a frequência, já que a frequência é 1 sobre o período, é um ciclo sobre o tempo pelo qual ele faz esse ciclo. Então o período é 1 sobre a frequência, e isso dá 1 sobre 1,3 vezes 10 a 7 ciclos por segundo, e a frequência dá 77 vezes 10 a menos 9 segundos. Isso é 77 nanosegundos. É o tempo pelo qual o elétron faz um ciclo, né, desse movimento. É isso.